Olá! Hoje nós vamos classificar um conjunto completo de dados com base em um conjunto menor de amostras. Essas amostras são amostras de treinamento que vão treinar o nosso classificador para que ele classifique corretamente os nossos dados. Aqui está aberto o nosso arquivo de amostras. Aqui na minha esquerda, se eu clicar em Class Name, todas as minhas classes vão aparecer aqui na direita. Se eu selecionar também Class Name, cada classe vai aparecer em uma cor. E aqui eu tenho 29 atributos e 113 instâncias. Então, significa que eu tenho 113 amostras e para cada amostra eu tenho 29 informações, que são os considerados atributos. Mas como eu vou classificar um outro conjunto com base nesse, eu preciso verificar uma coisa. Quantas são as minhas classes? Eu tenho aqui 6 classes: pavimentação, areia, vegetação, água, construções e sombra. Quando eu abro agora o meu arquivo com todos os segmentos no formato ARF, agora eu percebo que o meu arquivo, com todos os segmentos, tem 34 atributos. Isso não pode acontecer. O meu arquivo tem que ter exatamente os mesmos atributos do arquivo amostral. Eu preciso conferir essa lista com a lista do outro arquivo. Eu já conferi e eu sei que os atributos que estão a mais nesse arquivo aqui são o 9, o 10, o 12, o 13 e o 14. E aí eu vou remover esses atributos. Agora eu tenho 29 atributos, a mesma quantidade e exatamente os mesmos atributos do meu arquivo de amostras. Feito isso, eu posso clicar aqui em Class Name, como eu fiz no arquivo anterior. Porém, agora eu não tenho 6 classes, eu tenho 7. Uma delas aqui é o Unclassified. Aqui estão todos os segmentos que não são amostras. Aqui eu continuo com as mesmas amostras das classes do arquivo amostral. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essa informação em não classificada, porque eu não quero que ela entre como um segmento classificado, eu quero que ele seja classificado. Então, eu tenho que transformar todas as minhas amostras em unclassified nesse arquivo. Para isso, nós vamos em Edit, aqui vai abrir a tabela com todos os meus atributos. Eu vou até o atributo Class Name. E aí, aqui, vocês percebam que eu tenho muitos segmentos, muitas linhas da minha tabela de atributos como unclassified. Porém, se eu ordenar, eu percebo que alguns são sombra, outros construções, etc. E eu preciso que todos eles sejam iguais a unclassified. Para isso, eu clico aqui em Class Name, botão direito do mouse, Set All Values to, e coloco aqui, Unclassified. Feito isso, todos os meus segmentos, todas as linhas dessa tabela serão não classificadas. Ok. Aí, se eu voltar, clicar aqui em Class Name, eu percebo que agora todos estão na classe Unclassified e as outras classes possuem 0 segmentos, não tem nenhum segmento amostral nesse arquivo. Esse arquivo, então, está pronto para ser classificado. Porém, esse arquivo no formato ARF, ele tem um cabeçalho. Se a gente abrir esse arquivo no Notepad++, vocês vão perceber. O arquivo foi aberto. Aí no cabeçalho vai ter aqui, ó, na linha 34, isso vai mudar de acordo com a quantidade de atributos do seu caso, mas vai existir uma linha chamada @attribute, class name, e aí entre chaves vem todas as classes da sua análise, incluindo a classe unclassified. Nós vamos fazer o quê? Copiar esta linha. E agora nós vamos abrir
também no Notepad++, o arquivo amostral. Percebam que a minha linha aqui é a 29, porque o arquivo original lá tinha alguns atributos a mais. E aqui não tem a palavra unclassified. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha e vou substituir pela linha do arquivo anterior, que é o arquivo onde existe a classe não classificada, que é unclassified. Salvar. Fechamos. Feito isso, eu vou abrir o arquivo amostral, clicar em Class Name, e agora vocês percebam que existe uma classe aqui com 0. Então, eu tenho as minhas amostras aqui, coloridas, mas eu tenho uma classe aqui sem nenhuma amostra. Qual classe é essa? Unclassified. Os dois arquivos, eles precisam ter essa linha idêntica, para que eu possa classificar um em relação ao outro. Agora, nós vamos em Classify, vamos escolher um classificador qualquer. Para esse teste, eu vou usar Random Forest. Não vou mexer nas configurações, porque esse não é o intuito desse vídeo. E vou fazer a classificação de um arquivo em relação ao outro, por meio da ferramenta Supply Test Set. Agora, eu clico em Set, abre essa caixinha e eu tenho que dizer qual é o arquivo que eu quero classificar, que é o arquivo com todos os segmentos. Aí eu preciso selecionar qual é o atributo de classe, de rótulo. É o Class Name. E Close, fechar. Clico em More Options. Escolho como vai ser feita a saída. Se eu deixar em Null, ele não vai classificar um arquivo em relação ao outro. Eu vou clicar em Choose e vou escolher ou Plaintest ou CSV, mas uma forma de saída. Então, vou clicar em OK, OK. Aqui eu seleciono o atributo Class Name e clico em Start. Como nós vamos classificar mais de 900.000 instâncias, essa classificação demora um pouquinho. Prontinho. Quando o passarinho para de ficar se mexendo, é porque acabou. Então, vocês percebam que a matriz de confusão vem com vários zeros, não vem com a diagonal principal completa, como aquela que a gente conhece. As instâncias corretamente classificadas ficam como 0, como se tivesse 0% de acurácia ou de exatidão global. Mas por quê? Porque cada uma das minhas instâncias antes era unclassified e foi classificado como sombra, era unclassified e foi classificado como construção. O ECA só consegue me trazer um resultado coerente de matriz de confusão se, por exemplo, aqui no arquivo anterior já tivesse classificado. Mas como ele não estava classificado, eu estou classificando um em relação ao outro, isso não é possível. Aqui está o resultado, eu preciso copiar esse resultado e trazer isso para um editor de texto. Copio para esse editor de texto e agora eu tenho a minha classificação. Eu sei que a linha 1 da minha tabela, que antes estava como não classificada, agora ela foi classificada como construções. A 2, a 3 e assim por diante, de maneira que agora todas as minhas instâncias foram classificadas. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.